pouquinho de uma situação que pode acontecer de eu ter que resolver como que ocorre um encontro de dois móveis dentro de uma trajetória circular. Então, o caminho é a gente interpretar a trajetória como sendo única, e aí eu posso ter dois corpos nessa mesma trajetória. Então, num contexto que eu tenho uma corrida, e aí uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, e aí eu tenho dois carros e eles estão mantidos a uma determinada distância na pista, eu posso considerar essa pista circular, localizar para vocês aonde que se encontra esses carros inicialmente na pista. Então, ó, eu vou colocar aqui como se eu tivesse o móvel 1, o carro 1, e aí eu localizo o carro 2 aqui assim, o móvel 2. Eles estão com velocidades diferentes, e aí ele pode me dar a velocidade V, que seria o V2 aqui, e ele me dá a velocidade V1, ok? E aí eu quero saber quando que eles irão se encontrar. Se esse V1 ele tá mais rápido, ele fatalmente vai alcançar o V2. Agora, pode acontecer também do V1 tá mais lento e mesmo assim, por conta da trajetória circular, o V2 em algum momento vai alcançar o V1, né? Então, qual é o procedimento? Uma das maneiras é você lembrar da função horária para o movimento circular. Então, eu vou lembrá-los que a função horária lida com o posicionamento angular, então eu tenho a posição final angular igual a inicial, mais a velocidade angular vezes um tempo, ok? Eu poderia escrever essa função horária tanto para o móvel 1 quanto para o móvel 2, lembrando que quando eu tenho encontro, os pontos em comum desses corpos seriam a posição final e o tempo. Então, se eu escrever a expressão para o móvel 1, eu posso igualar a expressão do móvel 2, e aí eu teria a única incógnita que seria o tempo para eu descobrir, ok? Outra coisa, se você está no mesmo sentido, então você adota o mesmo sinal para quando for lidar com a velocidade angular. Se um deles estiver no sentido contrário, você pensa no sentido contrário, podendo assumir um sinal de negativo para a velocidade de giro. Caso ele não te dê o valor do ômega, que essa expressão me cobra, eu posso converter a velocidade linear para angular. Então, lembrem-se, ó, V é igual a ômega vezes o raio. Olha um exemplo para a gente poder aplicar o encontro no movimento circular. Então, ó, um relógio possui um ponteiro A que marca as horas e um ponteiro B que marca os minutos. Assinale a alternativa que contém o tempo em que os ponteiros A e B se encontram pela primeira vez após as 3 horas. Eu não coloquei as alternativas aqui, mas só para vocês saberem, ela aparece em minutos e uma parte na fração em segundos, ok? Então, só para a gente entender o raciocínio da questão. Eu tenho aqui uma trajetória circular, que é o caso dos ponteiros de um relógio analógico, ele que é a partir das 3 horas. Então, eu vou ter o ponteiro da hora marcando para cá, que é onde fica o posicionamento das 3 dentro da divisão do relógio, e aqui eu teria o ponteiro B, que seria os minutos, beleza? Então, esse para mim é o ponteiro B, esse aqui é o ponteiro A. Bom, o relógio, ele gira nesse sentido. Então, eu preciso tomar uma referência de como eu vou medir o ângulo dessa trajetória. Então, a gente pode colocar uma referência em qualquer ponto. A matemática nos ajuda a colocar o zero aqui e tomar um giro no anti-horário. Mas eu vou seguir o do relógio. Então, eu vou dizer que quando eu estou aqui, para mim é referência zero de posição, ok? E aí ele vai girar nesse sentido e quando ele chega aqui, ele fez 1/4 da volta, eu vou falar que é a posição π sobre 2. Lembrando que eu estou medindo isso em radianos. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque para a gente poder estudar o encontro dentro da mesma trajetória circular, eu vou usar a ideia de escrever a função para o ponteiro A e para o ponteiro B, beleza? O que seria a função?
A função do movimento circular do movimento circular uniforme, né? Que é o que acontece com o ponteiro do relógio. É o ômega, é o θ, que é o valor do ângulo final, a posição angular inicial, mais ômega vezes t, ok? Então, nesse caso, quando eu defini a minha referência do posicionamento inicial desses ponteiros, eu consegui determinar, então, que a posição inicial do ponteiro A é π sobre 2 e a posição inicial do ponteiro B é 0. Eu preciso agora desse fator aqui, ó, que é a velocidade angular, a velocidade de giro. Então, eu vou interpretar primeiro o ponteiro A. Ele marca as horas para mim. Eu sei quanto tempo ele leva para completar uma volta, que seria o período. Eu vou chamar de TA. O ponteiro das horas demora 12 horas. E aí, eu só vou converter isso para minutos, multiplicando por 60, para eu ter um resultado de tempo em minutos, já que todas as alternativas estão apresentando o resultado em minutos. Se eu quiser, com o período, achar esse ômega, eu lembro que o ômega ele é dado como 2π sobre t. E aí, então, eu tenho que o ômega A é 2π sobre 720, se eu simplificar, π sobre 360. A mesma coisa eu vou fazer para o ponteiro B. O período do ponteiro B é o tempo que ele demora para fazer uma volta, já que ele é o ponteiro dos minutos, ele demora 1 hora. Eu só vou multiplicar por 60 para transformar essa medida em minutos. E vou fazer também a expressão para o ômega B. Vai ficar 2π sobre o período 60, só simplifico, π sobre 30. Continuando, agora eu consigo escrever a função horária para cada móvel. Então, eu vou falar que o ômega A é a posição inicial do A, que seria π sobre 2, mais a velocidade dele angular, que seria essa daqui, ó, π sobre 360, vezes t. Vou fazer a mesma expressão, só que com os dados do ponteiro B. Então, a posição dele inicial eu considerei 0, mais a velocidade dele angular, que é o π sobre 30. E aí fica π sobre 30 vezes t. Quando eles se encontram, as posições angulares são iguais. Então, eu vou falar que o θA é igual ao θB. E aí, eu vou substituir a expressão do θA, 360 vezes t. E do θB, já nem preciso colocar esse zero. Eu vou colocar π sobre 30 vezes t. Então, ó, eu peguei lá o resultado que eu tinha achado da divisão, 180 por 11, encontrei o número fracionado, 16,36 minutos, então são 16 minutos completos, e aí essa parcela aqui, 0,36, eu transformei de minutos para segundos, multiplicando por 60, eu tinha chegado em 4 sobre 11 do resto dessa divisão, e aí eu só multipliquei por 60 para converter em segundos. Ficou 240 sobre 11. Esse 240 sobre 11 eu achei 21, restando 9 sobre 11. Só que nos resultados eu não tenho essa alternativa, mas eu tenho uma que se chega ao mesmo resultado. Quando eu multiplicar em cima e embaixo por 9, eu chego nesse resultado aqui, ó. Então, são 21 segundos completos, mais 81 sobre 99. E aí, eu chego no meu resultado final, que tem na questão.